Olá, meu nome é Jailton, sou da Universidade Estadual do Piauí, campus Herói Genipapo, e hoje vou apresentar para vocês o trabalho Briófitas, um novo olhar. Este que teve como autores eu, Jailton Venhos Ferreira da Silva e Hermson Cassiano de Oliveira. Bom, esse trabalho é um trabalho voltado para a cultura pop, onde nesse trabalho tentou-se buscar uma nova visão sobre as briófitas, como elas estão presentes na cultura pop, e a cultura pop é uma manifestação cultural que é mais voltada especificamente para a mídia, né? Vamos encontrar a cultura pop presente em livros de ficção, em filmes, em séries, em jogos e animações, né? Como por exemplo os animes. E geralmente em diferentes temáticas da cultura pop, como animações, jogos e na literatura, as plantas estão bem presentes, né, nessas diferentes temáticas. Geralmente são as plantas com flores, com frutos, são as plantas que produzem sementes, as geospermas no geral. Porém, não se nota muito a presença dos musgos, né, como fonte de inspiração para alguns personagens, como fonte de inspiração para jogos, como fonte de inspiração para livros, né? E com isso, esse trabalho ele tentou se buscar essa nova visão das briófitas. Será se elas são fonte de inspiração para diferentes animações, para jogos e para livros de ficção científica? E partindo desse pressuposto, o presente trabalho ele teve como objetivo principal descrever e analisar como as briófitas estão representadas na cultura pop. Bom, em relação à metodologia, será dado ênfase ao filo briófita, visto que ao longo da pesquisa se notou que os músicos são preferenciais para diferentes temáticas da cultura pop e será discutido 3 animações, 2 jogos e um livro de ficção, né? Todas essas temáticas se notou a presença dos músicos. E para observar os papéis dos músicos nas temáticas, foi necessário assistir alguns episódios das animações. Foi realizado visitas em sites especializados na cultura nerd e foi realizado a leitura do livro. E também foi comparado as funções das briófitas nas animações, jogos e no livro com as características e funções que os musgos exercem na vida real, né, com o intuito de observar semelhanças e possíveis diferenças. Em relação aos resultados, em 3 animações se notou a presença dos musgos. As animações são os Thundercats, os Sete Pecados Capitais e o He-Man e os Defensores do Universo. Bom, e a primeira animação é os Sete Pecados Capitais, e o personagem que vai usar os musgos é o King, que é esse personagem aqui. O King, ele é o rei das fadas, e durante toda a animação, o King, ele utiliza essa arma aqui para lutar e para se defender. O nome dessa arma aqui é Startifon, né? E essa arma, ela assume diferentes formas de acordo com o desejo do King. E uma das formas que essa arma assume, né, a Chartifo, é que ela se transforma em um urso, né? Sendo que esse urso ele é feito de musgo, né? Ele vai ser todo revestido de musgos e principalmente internamente dentro dele é todo enchido por musgos, né? É todo enchido por musgos. E esse urso, como vocês podem estar vendo aqui nesse GIF, ele tem uma característica porque ele apresenta uma alta concentração de água, né? Sendo assim, ele vai ser resistente ao fogo, porém, quando essa arma ela está nessa forma aqui, ela é fraca contra ataques de frio e gelo. E fazendo uma comparação com os musgos, né, com as características dos musgos,
Essa alta concentração de água que esse urso vai ter dentro dele, né? No caso, quando a arma do King, a Chartifu se transforma nesse urso revestido por musgos, fazendo a comparação com as briófitas, as briófitas também elas têm uma alta capacidade de retenção hídrica, né? Que vai permitir com que sementes de plantas vasculares germinem, né? Então essa é uma comparação bem didática que se pode fazer. A próxima animação é os Thundercats e o personagem que foi selecionado é o Monstro de Musgo. O Monstro de Musgo ele apareceu no episódio 123 da franquia dos Thundercats e nesse episódio um dos Thundercats fica perdido na Terra dos Musgos e na Terra dos Musgos vive o Monstro de Musgo. E com isso, o Monstro de Musgo, ele tem alguns poderes que durante toda a animação ele vai estar utilizando esses poderes para proteger o seu território, né? Que no caso é a Terra dos Musgos. E logo de início, né, uma comparação que na animação o Monstro de Musgo ele tinha em torno de 30 metros de altura. E fazendo uma comparação com os musgos eles não vão ter 30 metros de altura, né? Os musgos eles vão ter em torno de 1 milímetro até 1 metro de comprimento. Então essa é uma comparação, né, entre os musgos, o tamanho dos musgos com o tamanho do monstro de musgo, como é tratado na animação. E aqui são alguns poderes do monstro de musgo que se observou no episódio. O monstro de musgo ele tinha a habilidade de lançar raios dos seus olhos e esses raios transformavam qualquer coisa em musgo, né? Então transformava qualquer ser vivo em musgo. Outra habilidade do personagem, do monstro de musgo, é que ele podia ver coisas invisíveis, né, através de seus olhos. E também destaca que o monstro de musgo ele tinha a habilidade de se regenerar. Ou seja, toda vez que alguma parte do seu corpo era cortada, ele conseguia regenerar essa parte do seu corpo. E fazendo a comparação com os musgos, né, o monstro de musgo ele tinha algumas adaptações, né, alguns poderes que permitia ele defender seu território, né, defender contra os intrusos. E fazendo uma comparação com os musgos também têm algumas adaptações que vão permitir com que eles sobrevivem nos ambientes, como por exemplo os musgos eles vão apresentar papilas, vão ter a presença da costa, né? Vão ter células alares, vão ter a presença da lâmina vaginante, a própria forma de vida dos musgos, né? Também são adaptações e fora outras adaptações que os musgos apresentam. A próxima animação é o He-Man e os Defensores do Universo, onde o personagem selecionado foi o Homem-Musgo. O Homem-Musgo, originalmente, ele apareceu em 2 episódios da saga do He-Man, porém com grande destaque. Ao longo desses 2 episódios, se notou que o Homem-Musgo tinha os seguintes poderes. Ele conseguia se comunicar mentalmente com os musgos, com as algas e com as sementes. Ao longo de um episódio, se notou que o Homem-Musgo ele sempre conversava com os musgos e os musgos alertavam o homem e os musgos alertavam o personagem sobre os perigos e dava dicas de como prosseguir na viagem. E em relação a essas sementes, se notou que o homem-musgo deu a entender que o homem-musgo também produz sementes. E outro poder do homem-musgo é que ele podia transformar seu braço em galho cheio de folhas. E outra habilidade do homem-musgo é que ele tinha um poder de se camuflar, ou seja,
conseguia se transformar nas plantas que estavam ao seu redor e com isso fazer a camuflagem. Bom, em relação a alguns pontos, né, como o galho cheio de folhas e a presença de sementes, os musgos eles não vão produzir sementes, né, nem sementes, nem flores e nem frutos. E em relação a esse ponto sobre o homem musgo produzir, é, conseguir, conseguir modificar seus braços em galhos cheios de folhas, as briófitas elas não vão apresentar caules e folhas verdadeiras. Caules e folhas verdadeiros. Em vez disso, as briófitas elas vão ter os filídeos e os caulídeos. Essa é uma comparação que dá para fazer entre o homem musgo e os musgos. Em relação ao poder do homem musgo, voltado para a camuflagem, se nota que alguns animais eles utilizam as briófitas para se camuflar, né? E assim se proteger de possíveis predadores. Aqui é o homem musgo, né? Onde nesse episódio ele está se camuflando. E aqui são exemplos de animais que utilizam as briófitas para se camuflar. Em relação aos jogos, notou-se que no jogo Yu-Gi-Oh! Trendcast Games, né, que é um jogo de cartas, e um jogo de PlayStation 4 VR, os musgos eles estão presentes. No jogo de cartas do Yu-Gi-Oh! Né, se notou que tem uma carta que é inspirada nos musgos. Né? O Yu-Gi-Oh! É um jogo de cartas bem famoso e que basicamente o objetivo do jogo é zerar os pontos de vida do adversário. E nesse jogo vai ter diferentes cartas. Né? No caso, essa carta aqui ela foi inspirada nos musgos. E aqui é como se faz a leitura dessa carta. Aqui eu tenho algumas características dessa carta, como por exemplo, aqui tem o nome da carta, Musgo Brilhante Neoespacial. Aqui tem a descrição da carta, o que a carta faz. Aqui são os pontos de ataque, no caso, o ponto de ataque dessa carta é 300 e a defesa é de 900. Aqui é o atributo vai ser muito importante para os efeitos das cartas, no caso, o atributo dessa carta aqui é luz. E o nível dessa carta que é 3. Em termos gerais, essa carta no jogo ela não é uma carta muito forte. E aqui é o tipo da carta, né? Então essa carta ela vai ser uma carta do tipo planta efeito. Efeito significa dizer que ela tem habilidades especiais. E fazendo a comparação com os musgos, voltado para o atributo, né, que essa carta ela vai ter como atributo luz. E os musgos, em ambientes secos e com alta luminosidade, eles vão apresentar adaptações para sobreviverem. O próximo jogo em que se notou influência dos musgos é um jogo de PlayStation 4 VR. O jogo ele recebeu como título Moz, e se a gente for traduzir para o português, significa musgo, né? Então o título do jogo é musgo. E o jogo em questão, ele é um jogo de enigmas e de aventuras, onde a protagonista principal do jogo vai ser uma ratinha, né? No caso dessa ratinha, ela vai ser a heroína do jogo, a heroína principal. E o nome dessa ratinha, que é essa ratinha aqui, e o nome dela é Quill. E a Quill, ela tenta salvar o reino do musgo, contra forças malignas. E de início, pela pesquisa, se notou que só pelo título as pessoas elas não esperavam um jogo tão bom, né, digamos assim. Só que depois esse jogo ele foi muito aclamado pelo público devido à sua jogabilidade e pelos gráficos. E deu a entender, né, que os autores, né, os criadores desse jogo, eles utilizaram os musgos como inspiração para dar o título para esse jogo, né, devido aos musgos serem pequenos.
Bom, a próxima temática foi o livro, o Músico da Língua. Esse é o título do livro. E esse livro, ele gira em torno de duas personagens principais, né? Uma garota de 13 anos, a Tuane, e uma médica, né? A doutora França. Onde essa garota de 13 anos, ela procura o hospital, né? Porque tem músculo crescendo na língua dela. E na literatura, né, logicamente, não se tem nenhum registro de músculo crescendo na língua das pessoas. Vamos encontrar músculos crescendo em troncos de árvore, em troncos em decomposição, em rochas, em folhas. E à medida que você vai lendo a história, né, desse conto, você começa a entender que a garota, ela não é desse planeta, né? Ela mesma fala que não é desse planeta e que ela é um musgo, né? Só que ela é um musgo, mas não um musgo dessa terra. E à medida que você vai lendo o livro, você nota outras características que são bastante importantes, né? Que dá para fazer uma comparação bem interessante com os musgos. Bom, em relação às considerações finais, o universo fictício é um lugar curioso que chama a atenção e cativa pessoas de várias idades, né? E é uma ótima estratégia nos meios de ensino, tanto teóricos quanto práticos. E a cultura pop, ela pode ser usada para criar métodos didáticos que incentivem os alunos a aprenderem de uma maneira mais atrativa, né? E a apresentação das bibliógrafas na cultura pop é algo significativo e importante, assim como é uma ótima ferramenta na divulgação científica. Bom, e é isso, e obrigado pela atenção.